Imagine acordar todos os dias e ver o mundo com clareza, sem necessidade de óculos para dirigir, para ler um livro ou até mesmo utilizar o celular. Eu sou Arthur Favarato, médico oftalmologista, especialista em catarata e retina, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre as lentes intraoculares. Na cirurgia de catarata, a escolha da lente intraocular pode mudar a sua vida por meio do aumento da sua liberdade e diminuição da dependência do uso do óculos. Nesse vídeo eu vou explicar os principais tipos de lentes intraoculares, suas vantagens e desvantagens, onde elas são implantadas dentro do olho e que distâncias de visão cada um desses tipos vai permitir com o uso ou sem o uso do óculos. Vamos juntos nessa jornada para uma melhor visão. Afinal, o que são essas lentes intraoculares? São lentes artificiais colocadas dentro do olho do paciente após a retirada do cristalino. A catarata nada mais é do que a opacificação do cristalino, que é uma lente natural que temos dentro dos olhos, e aí com a idade ou devido à presença de alguns outros fatores de risco, nós vamos ter a opacificação e a dificuldade da entrada de luz dentro do olho. Então a visão ela já não é mais a mesma, mesmo com ou sem o uso dos óculos. A visão se torna turva. Diferente das lentes de contato ou dos óculos, essas lentes intraoculares são colocadas dentro do olho do paciente. Então, após a sua colocação, o ideal é que, se possível, a gente não precise mais mexer nessa lente. É uma lente de mais ou menos uns 6 milímetros. Esse é um modelo de lente intraocular que nós temos aqui de peça única para exemplificar para vocês. E, obviamente, numa escala muito menor, a gente vai colocar dentro do olho, né? São lentes biocompatíveis, pequenas, com aproximadamente 6 milímetros de diâmetro. E elas são colocadas dentro da cápsula em que a catarata ela é retirada. Como que é a cirurgia e quanto tempo que ela dura? A cirurgia de catarata, ela, desde o período que você entra na sala até o momento que você vai sair da sala, cerca de 20, 30 minutos, a depender do caso. Fazemos uma pequena incisão da córnea com aproximadamente 2,4 milímetros. Entramos com uma canetinha dentro do olho. É uma caneta de ultrassom que vai causar a emulsificação, quebrando essa catarata em pequenos pedaços e absorvendo por meio da ponta dessa cânula. É uma cirurgia delicada, mas em mãos experientes ela acaba sendo muito reprodutível. Então, onde que fica posicionada essa lente? Na localização de onde ficava a catarata. Atrás da íris, que é a parte colorida do olho, e antes do vítreo, que é o gel que preenche a parte de trás do olho. Para entender melhor as lentes, pense no olho como uma câmera. O olho ele precisa focalizar em diferentes distâncias para diferentes atividades. Vamos dizer que nós temos 3 tipos de visões diferentes. A visão da distância, que vai além de 1 metro de distância, além de uma distância de um braço. A visão intermediária, que aí sim, beleza, a visão de distância seria aquela utilizada para dirigir, para assistir uma aula à distância, fazer algum esporte, como jogar tênis. A visão intermediária seria aquela mais ou menos na distância de um braço. Por exemplo, ver um computador, ver o painel do carro, cozinhar, se alimentar. E a visão de perto seria aquela menos de 60 centímetros de distância, em que o paciente utilizaria mais para leitura, utilizar o celular naqueles pacientes que colocam o celular mais próximo, ou até mesmo fazer trabalhos manuais. É importante que a gente saiba que cada tipo de lente diferente vai priorizar um foco ou mais de um foco de visão, de longe, intermediário ou de perto. É nesse momento que você deve pensar: o que mais eu faço no dia a dia? Qual que é o tipo de visão que eu mais uso? É cozinhando na visão intermediária? É leitura de perto? Me traz muito prazer ler sem a necessidade do óculos? Lentes monofocais. Então o nome já diz, monofocais. Um foco, seja para distância, para intermediário ou para perto. Então elas permitem uma máxima qualidade de visão e um foco apenas da visão. Geralmente, nós colocamos o cálculo para que o paciente enxergue muito bem de longe, sem os óculos,
com esse tipo de lente, sendo necessária então a correção para atividades de visão intermediária e de perto. Qual lente que geralmente o plano costuma cobrir? Geralmente costuma ser uma lente monofocal esférica. Das lentes monofocais existem dois tipos principais: a lente monofocal esférica e a monofocal asférica. Qual que é a diferença entre essas duas lentes? A esférica é uma tecnologia mais antiga em que o raio de curvatura da lente é o mesmo em toda a superfície da lente. E o que isso é importante para a gente? Que essa lente ela vai ter uma qualidade de visão um pouco inferior. Ela melhora a visão do paciente, geralmente são as lentes que os planos costumam cobrir, mas a qualidade de visão é pior, porque os raios que incidem no meio da lente, elas não vão ter o mesmo foco que os raios que incidem na borda da lente. Então, em ambientes de luminosidade um pouco menor, que a pupila ela está um pouco mais dilatada, esses pacientes podem ter uma qualidade de visão inferior quando comparadas com as lentes asféricas. E o que são as lentes asféricas? São lentes que elas buscam justamente corrigir esse tipo de aberração óptica. Então o paciente ele vai ter um foco de visão, mas com uma qualidade de visão um pouco maior, independente se ele estiver com a pupila pouco ou muito dilatada, no claro ou no escuro. Nós poderíamos comparar, por exemplo, uma televisão de tubo e uma televisão 4K. A gente sabe que a televisão de tubo, você vai conseguir assistir a televisão, mas a qualidade de visão ela não vai ser a mesma que uma televisão 4K. Lentes monofocais plus. O que elas trazem de benefícios em relação às lentes monofocais normais, esférica e asférica? São lentes que elas permitem uma visão um pouco melhor da região intermediária. Então, algumas atividades que os pacientes não conseguiriam fazer com uma lente monofocal normal, ele consegue ver com a monofocal plus, como por exemplo, se alimentar, mas são lentes que elas têm um poder de visão intermediário limitado. São lentes muito utilizadas para os pacientes que têm contraindicação de utilizar uma lente de foco estendido ou trifocal, que eu vou falar adiante, mas que ainda assim querem ter algum tipo de grau de independência para o uso de óculos após a cirurgia. É importante frisar que esse tipo de lente o paciente ainda vai precisar de óculos para ler coisas pequenas. Lentes trifocais. O que essas lentes elas fazem? Lentes trifocais, como o nome já diz, elas possuem 3 distâncias de foco visual. Então, são as lentes que vão gerar a máxima independência de óculos. São lentes boas, são lentes maravilhosas, mas são lentes que devem ser bem indicadas. Este modelo aqui, ele exemplifica o que são as lentes trifocais. São lentes que possuem esses anéis, que são os anéis difrativos. Eles são responsáveis por dividir a energia luminosa em 3 planos focais: para distância, para intermediário e para perto. Ou seja, segundo os estudos, mais de 90% dos pacientes que utilizam essas lentes não vão precisar de óculos para nenhuma das atividades do seu cotidiano. Agora, por que é uma lente que deve ser bem indicada? Porque como é uma lente que divide a luz nesses 3 focos, pacientes que possuem algum tipo de patologia ocular, como por exemplo, olho seco moderado a severo, ou degeneração macular relacionada à idade, ou até mesmo glaucoma, não são candidatos ideais para utilizar essa lente, porque eles podem já ter uma diminuição do contraste de visão justamente por conta da patologia que eles possuem. Então, muitas vezes, esses pacientes eles vão ter que utilizar outros tipos de lentes, como uma lente de foco estendido, naqueles que ainda assim podem utilizar, ou uma lente monofocal plus. Vantagens, então: máxima independência para o uso de óculos. Desvantagem: essas lentes elas podem ter os sintomas dos halos luminosos no período noturno. Então, por exemplo, para aquele paciente que dirige muito à noite, pega muita estrada à noite, também é um ponto a ser considerado. É uma contraindicação absoluta? Não, não é. Mas o paciente ele deve estar ciente de que os faróis de carros à noite, eles podem ter halos ao redor.
Na maioria das vezes, esses sintomas eles são leves a moderados, sendo que os pacientes eles passam por um período de neuroadaptação ao longo dos primeiros meses e esses sintomas eles tendem a melhorar com o tempo. Lentes de foco estendido. O que são essas lentes? São lentes um pouco diferentes das lentes trifocais. Hoje eu tenho utilizado para esse tipo de lente uma tecnologia que não divide a energia luminosa. Então, lente de foco estendido. Qual que é a diferença para a lente trifocal? São lentes que elas priorizam a visão de longe e de intermediário. Então, um paciente que ele quer ter a máxima independência de óculos, não se importa de utilizar óculos para pequenos momentos ou situações muito específicas, essa pode ser uma boa opção para você, já que ele prioriza a qualidade de visão e tem a vantagem de ter menos efeitos luminosos, como por exemplo as lentes trifocais. Doutor, dá para usar uma lente de foco estendido e não precisar de óculos? Sim, existe essa possibilidade. Agora, o paciente ele deve saber que existe a possibilidade, em uma pequena porcentagem dos casos, de precisar utilizar esse óculos para perto para atividades com letras muito pequenas. Doutor, e existe uma melhor lente para ser utilizada na cirurgia de catarata? Não, não existe uma lente que é a melhor de todas. Cada caso deve ser avaliado em particular e o oftalmologista ele serve como um facilitador com base em alguns aspectos. Primeiro ponto, deve ser avaliado o estilo de vida do paciente. Qual que é o tipo de visão que ele mais utiliza no seu dia a dia? É uma visão à distância? É uma visão intermediária? Ou é a visão próxima de leitura? Expectativa da independência do óculos. O paciente quer muito ficar sem óculos depois da cirurgia ou ele tolera a utilização de óculos em situações muito específicas? Outro pilar que vai alterar a nossa escolha da lente. E também se o paciente possui ou não algum tipo de contraindicação. Ou seja, tem que ser levado em consideração então as atividades de vida do paciente, o grau de expectativa de independência do óculos e a saúde ocular do paciente. E também, por último, deve ser considerado também a parte financeira, já que essas lentes intraoculares que geram mais independência ao uso do óculos, elas vão ser lentes que o paciente vai ter que investir um pouco a mais para conseguir fazer o uso delas. Agora, é importante que o paciente leve em consideração um fator, que como essas lentes elas vão gerar independência para o óculos, o paciente investe mais nessa tecnologia, mas com o passar do tempo, pode ser até que ele economize com o uso dos óculos. É uma decisão que deve ser feita com carinho, porque uma lente intraocular, ela vai ficar para o resto da vida dentro do olho do paciente. Então, vamos dizer que o paciente faça a sua cirurgia com 65 anos de idade. Ela vai viver até os 85 anos e não precisa usar mais óculos. Então, quer dizer que ela gastou mais dinheiro para fazer o uso dessas lentes, mas ela deixou de usar o óculos por 20 anos. Então ela acaba que no final das contas gera maior qualidade de vida para esse paciente e ele acaba economizando dinheiro ao longo do tempo. Doutor, e o astigmatismo? Eu preciso sempre corrigir na cirurgia? Aí cada caso é um caso. Nós fazemos um cálculo e para os pacientes que têm indicação da correção do astigmatismo, nós podemos lançar mão das lentes tóricas, que são lentes que possuem marcações específicas e elas vão ser colocadas, como vocês podem ver, tem 3 pontinhos em cada lado ali. Essas lentes elas vão ser colocadas em uma angulação específica justamente para a correção desse astigmatismo. Todo mundo precisa usar essa lente? Não. Cada caso é diferente, a gente joga os dados do paciente numa fórmula e essa fórmula é quem vai dizer para a gente precisa ou não corrigir o astigmatismo. A escolha da lente intraocular é de suma importância para a sua qualidade de vida após a cirurgia de catarata. Como é uma lente que vai ficar para o resto da vida, os pacientes eles devem ser bem informados sobre cada tipo de lente diferente e o que elas podem trazer de qualidade de vida para elas. Se esse vídeo esclareceu suas dúvidas sobre qual lente intraocular escolher para sua cirurgia de catarata, curta e compartilhe esse vídeo
Inscreva-se no canal para mais dicas sobre catarata e retina. Cuide dos seus olhos e veja o melhor da vida.